Olá pessoal, me chamo Igor Ferreira e eu comecei a jogar Pokémon TCG faz pouco tempo, mais ou menos agora em fevereiro, que foi quando eu ganhei o meu primeiro deck do Charizard, né, da minha namorada. As minhas maiores dúvidas eram em questões como quais cartas eram válidas, o que acaba resultando na tão falada rotação, o que são staples e quais cartas eu ia precisar para jogar e entender o metagame e as mudanças dele. Criei esse canal para ajudar todo mundo que tá começando a jogar o competitivo do Pokémon pela visão de um player novo de Pokémon. Para começar, eu vou falar sobre o que é a rotação e como ela afeta o jogo e o metagame dele. Basicamente, a rotação é um nome que se dá quando a regulamentação vigente do jogo muda. Tá, mas o que é a regulamentação? Regulamentação é o que define quais cartas são válidas naquele período do jogo. Recentemente, as regulamentações válidas eram F, G e H, e após agora o 11 de abril, com o lançamento da nova coleção Amigos de Jornada, a rotação aconteceu e mudou para G, H e I. E o que são essas letras? Cada carta sai sobre uma regulamentação que vem escrito na parte de baixo da carta, como vocês podem ver na imagem. E é basicamente isso que define quais cartas são permitidas ou não no formato padrão, que é o formato mais jogado pela player base do Pokémon TCG, e que é o formato principal. Indo para o próximo tópico, nós vamos falar sobre o que são as staples. As staples são cartas coringas, digamos assim. São cartas que vão jogar em todos ou na maioria dos decks competitivos. Eu vou falar algumas staples para vocês, mas se quiserem eu posso fazer um vídeo dedicado a comentar uma por uma e falar onde elas se encaixam e quais decks elas estão jogando. E começando com os apoiadores, nós temos a Ordem da Chefia, para você poder dar alvo nos Pokémons do seu oponente e poder nocautear eles de forma mais específica, de forma mais fácil. Em seguida nós temos a Pesquisa de Professores, que é uma carta para você descartar sua mão e comprar outras 7 cartas, que ajuda muito no quando você não tá com uma mão muito boa, ou precisa resetar sua mão, precisa continuar o seu jogo, quando você não tem como desenvolver ele de uma maneira muito eficiente, digamos assim. Nos itens nós temos o Pofim de Colega, que é muito bom para você preparar o seu jogo no começo, onde você consegue colocar 2 Pokémons no banco. E temos também o Trobola, para você que você vai descartar 2 cartas da sua mão e vai poder procurar qualquer Pokémon no seu deck, que é muito bom para você descartar cartas específicas da sua mão que você quer descartar, e também para você desenrolar o seu jogo puxando Pokémons específicos para evoluir ou coisas do tipo. Nas ferramentas temos o skate de resgate para você poder recuar seus Pokémon de maneira gratuita, né? No caso sem custo, para você poder fazer movimentações de Pokémon ativo para Pokémon do banco e coisas do gênero. E temos a faixa do desafio, que serve para você completar aquele dano que está faltando quando você está na desvantagem de prêmios contra o seu inimigo. Nos estádios nós temos a área zero, que é muito utilizada em decks que tem Pokémons do tipo Terra, né? Que aí ela vai aumentar o tamanho do seu banco. Aí serve com terapagos ou estratégias que você precisa botar mais recursos no banco. E um outro estágio que se popularizou recentemente foi a Torre de Interferência, que ela desabilita ferramentas ligadas aos Pokémons, tanto seu quanto do oponente, que pode ajudar em várias batalhas. Nas Ace Packs nós temos o Carimbo da Injustiça, que é uma carta muito boa para você mexer na mão do seu oponente e tentar tirar os recursos que ele tem na mão e diminuir a mão dele mesmo assim, né? Que você embaralha sua mão, você e seu oponente embaralham sua mão em seus respectivos decks, você compra 5, ele compra 2. Por fim, nós temos os Pokémons, que aí tem Fezandip X, que quando um Pokémon seu é nocauteado durante o turno do seu oponente, você pode comprar 3 cartas, e que ajuda muito a você desenvolver o seu jogo, né, depois que o Pokémon seu é nocauteado. E temos o Budiu. O Budiu, ele vai causar... Ele vai impedir que seu oponente use itens no turno dele, depois que ele ataca, que é muito bom para atrasar o jogo do oponente. Lembrando que você não precisa ter todas essas cartas juntas no mesmo deck. Vai depender muito da estratégia do deck e como ele joga, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo com todas as staples do formato, ou pelo menos as staples que eu acho importante você ter, no caso você adquirir agora de início, como você está começando o jogo, que vai te ajudar bastante.
Por último, mas não menos importante, é entender o metagame. Eu recomendo você acompanhar um site chamado Limitless TCG, que lá tem todos os campeonatos mais recentes e tem a lista que cada pessoa jogou os campeonatos. Então você consegue ver como que cada pessoa tá jogando com cada Pokémon, contra quais decks esse deck em específico que você tá de olho, ele jogou e se ele perdeu para mais decks desse tipo taxa de vitória contra decks específicos e coisas do gênero. Outra coisa muito legal de você fazer é ver vídeos de gameplay das pessoas que estão usando o deck que você vai jogar, porque aí você consegue ver linhas de raciocínio diferentes e tomadas de decisão diferentes para diferentes casos, diferentes situações. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo do canal, pretendo soltar 1 ou 2 vídeos por semana, sempre focado no competitivo do jogo, pela visão de um jogador novo, né? Não esqueça de dar o like, compartilhar e, é claro, comentar quais vídeos você quer ver aqui no canal que eu vou trazer pra vocês. Valeu, tamo junto.